Paz e alegria a todos os irmãos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, para a nossa ambientação do nosso estudo, teremos a música A Família é o Lugar, do grupo BEM. E assim, Deus nosso Pai, de infinita bondade, aqui, Senhor, estamos reunidos para mais um estudo na nossa casa, Senhor. E que essa paz que aqui reina possa ser levada a outros locais, que as pessoas que estejam em aflição possam ser atingidas nesse momento pelo seu amor. E que o nosso irmão, que fará uso da palavra, possa trazer esse tema de uma forma clara, precisa, atingindo a todos os irmãos aqui presentes, tanto os encarnados como os desencarnados. Ampara, Senhor, o nosso trabalho. Graças a Deus. E nós estamos iniciando o mês espírita em homenagem à família, com o tema Família, alicerce para um futuro melhor. Que todos nós possamos vibrarmos com o nosso irmão Alexandre para a realização desse estudo. Meus irmãos, paz e alegria em nossos corações. É com muita alegria que nós iniciamos o mês espírita em homenagem à família. Todo esse mês de maio, aqui na nossa casa, nas reuniões públicas às sextas à noite, nós teremos a temática toda voltada para a questão da família, para a gente perceber o quanto é importante. E a gente espera que ao longo do estudo a gente perceba isso melhor ainda. E aí nós vamos
refletir em cima de um material que nós trouxemos, de algumas colocações de diversos irmãos aí, de diversos espíritos e de diferentes obras, para que a gente possa realmente refletir. E aí nós começamos com Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas. O Espírito Joana de Ângeles nos traz essa definição de família, dentre as várias que a gente encontra na doutrina espírita, na literatura espírita. A família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida em comum, dando origem à genitura da mesma espécie, né? Os filhos. Pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana representada pela nação. Nós vemos que na atualidade nós vamos encontrar as mais diversas configurações familiares, né? Nós não temos apenas mais aquela organização tradicional de família, nós temos os mais diversos arranjos. Então isso mudou ao longo do tempo, mas algo que não mudou é a função, a importância da família, enquanto célula máter da sociedade, célula mãe, célula básica da sociedade. Afinal de contas, meus irmãos, a sociedade ela é formada de diversas famílias. Então é aquele núcleo básico de formação da sociedade. E só por aí a gente já percebe a sua importância, já que é a base da sociedade onde nós vivemos. E aí a gente vai perceber melhor, ao longo do estudo, os desdobramentos disso. Em que se implica o fato, né, da família ser a célula mãe básica da sociedade? E aí, no livro Vereda Familiar, o espírito Camilo, ele também traz uma definição importante sobre família para a nossa reflexão, quando ele diz que a família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias nas atividades da renovação individual. Então, Camilo, ele nos deixa claro que nós vamos encontrar na família uma oportunidade bendita de aprendizado, e a gente daqui a pouco vai falar melhor sobre isso, e também de renovação para o espírito. Renovação, sobretudo no sentido moral. Oportunidade de rever valores, conceitos, reaprender novos valores, novos conceitos. E através disso, a sua libertação espiritual. Libertação das suas mazelas morais, das dificuldades que esse espírito, que não podemos esquecer, né? Que é um ser imortal, um espírito reencarnado e que já teve várias existências. Então, que traz aí muitas vezes tendências negativas do passado que precisam ser trabalhadas. Certas características que precisam ser aprimoradas, transformadas, modificadas. Então, é a oportunidade também de libertação no sentido moral. E com tudo isso, oportunidade de progresso. Porque ao aprender, ao se renovar, se libertar, o espírito, ele estará progredindo. E sabemos, o próprio Espiritismo nos esclarece isso, esse é o nosso grande objetivo de estarmos aqui reencarnados, é o progresso, é caminharmos na trajetória evolutiva
rumo à perfeição. Perfeição relativa, porque absoluta só a de Deus, né? Então, a família ela vai oportunizar isso daí para os espíritos que nela vivem e convivem, que ali estão unidos e que não é por acaso. Daqui a pouco a gente vê isso melhor. E esse valor da família, ele fica bem clara, essa importância, quando nós refletimos sobre essa frase bastante conhecida no meio espírita, do Espírito Emmanuel, quando ele diz que o lar é a primeira escola do Espírito na Terra. Olha a importância do lar da família. É lá no lar, na família, onde o Espírito reencarnante vai receber as suas primeiras lições de vida, e que são lições fundamentais. Porque é justamente ali no lar, muitas vezes antes mesmo de se pensar em ir para a escola, por exemplo, em que o espírito, ainda recém-reencarnado, ainda bastante novo, na sua tenra infância, ele começa a aprender coisas muito, muito importantes, como, por exemplo, o ato de compartilhar. É ali que normalmente ele vai aprender a compartilhar, seja compartilhando brinquedos com o irmãozinho, né, com um coleguinha, para depois ele aprender e saber compartilhar coisas maiores na sua vida de relação com as outras pessoas, quando ele crescer, quando ele amadurecer. É aí também em que ele, nesse aprendizado inicial, dessa escola maravilhosa que é o lar, a família, em que ele vai também aprender a receber e dar afeto. E isso vai ser muito importante para a sua formação, para a sua personalidade, enquanto ser humano, enquanto espírito imortal. E vai fazer toda a diferença na sua vida de relação em sociedade. No sentido dele conseguir estabelecer relações afetivas com as outras pessoas. Então, nós poderíamos dizer que a família, essa vivência familiar em família, ela seria uma espécie de treinamento para a vida em sociedade. Nós treinamos em família, no lar, desde cedo, um monte de coisa importante para depois a gente fazer bonito na sociedade, né? Quando a gente começa a ir para a escola, quando começa a ter, né, brincar com os coleguinhas no local onde vive, onde mora, enfim. O convívio social. E depois, na adolescência, na juventude, depois na idade adulta, continuar mostrando tudo aquilo que aprendeu ali em família, né? Então a gente vê essa importância. Agora, essa importância da família, ela também vai se dar no equilíbrio do ser. A família, ela é fundamental para o equilíbrio do ser. E para ilustrar isso, a gente traz o exemplo, né, de um fato bastante curioso ocorrido, se eu não me engano, lá pela década de 80, em que um ex-presidente do Corinthians, clube de futebol lá de São Paulo, ele tinha por hábito, a época em que ele era presidente do clube, viajar para outros estados, assistir a partidas, jogos de futebol com jogadores de outros estados em busca de novos talentos. E quando ele percebia um jogador com grande talento, grande potencial, ele tratava logo de contratar para o clube, para o Corinthians. Então, ele levava o jogador para São Paulo, para jogar no Corinthians. Só que muitas vezes acontecia uma coisa curiosa.
porque o jogador, ele ia para São Paulo, para o Corinthians, tinha essa grande oportunidade de jogar num grande clube, e muitas vezes o rendimento, o desempenho dele não era aquele mesmo que Vicente Mateus tinha observado lá no estado dele. Ele não estava jogando todo aquele futebol que ele tinha. E aquilo deixava Vicente Mateus intrigado, né? Do que será que estava acontecendo? E ao conversar com o jogador, ele desvendava o mistério. O jogador estava sentindo muita falta, saudade da sua família, que havia ficado no seu estado de origem natal. Então, sabiamente, o que Vicente Mateus fazia? Mandava buscar a família para São Paulo, para ir morar junto com o jogador. E aí ocorria um fenômeno, porque aí sim, o jogador, ele mostrava todo o seu potencial, todo o seu desempenho, todo aquele futebol que ele tinha mostrado antes. Porque justamente ele tinha o seu referencial familiar ali próximo dele, aquele apoio da família que lhe era tão importante e que estava fazendo falta. Então é um exemplo, né, no caso no âmbito esportivo, mas que ilustra e que serve para qualquer âmbito, qualquer área da nossa vida. Porque isso daí poderia ter acontecido em outros aspectos. E realmente acontece, e realmente influencia, interfere. Para quem vive no meio educacional, sabe bem disso. Porque muitas vezes, quando um aluno começa a dar uma série de tipos de problema, de rendimento, de disciplina, de aprendizagem, enfim, e faz-se uma investigação minuciosa, apurada daquilo, vê-se que muitas vezes tem a ver com o histórico familiar dele. Muitas vezes com o fato de viver numa família desestruturada, com valores morais ainda bem frágeis, enfim, com uma série de situações complicadas. Aliás, muitas vezes, quando o professor ele convoca o responsável, a escola, para conversar sobre o problema do aluno, muitas vezes percebe-se claramente qual a origem do problema, porque às vezes o responsável, o familiar, é mais complicado do que o próprio aluno. Então, só para a gente perceber a relação entre as coisas. Tá? Pode ir. Joana de Ângeles, lá no livro Estudos Espíritas, ela traz uma outra definição interessante de família. Quando ela diz que a família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para reparação graças à contingência reencarnatória. Então, bendita reencarnação que favorece promover na família o reencontro de espíritos que muitas vezes têm ligações do passado, de vidas passadas. Só que equivocadamente, muitas vezes a gente coloca a família como tendo apenas desafetos do passado. Como se todo mundo que estivesse ali fosse inimigo do passado. Deus é Pai de amor e misericórdia e bondade, meus irmãos. Imagine se assim o fosse. Quão complicado não seria? Então, nós vamos encontrar na família o reencontro de afetos e desafetos. Espíritos com os quais temos um processo de reajuste, de redenção, de reconciliação, de reparação, mas também aqueles outros com os quais temos laços de afinidade, de carinho,
de afetividade e amor construídos também no passado, para dar uma contrabalanceada, um equilíbrio nesse processo. E realmente, se a gente for parar para pensar, nós vamos identificar na família, se não no núcleo ali básico dentro do lar, mas na família às vezes mais estendida, aqueles familiares com os quais a gente tem afinidade, que a gente se sente bem de estar junto, e aqueles outros que nem tanto. E o Espiritismo explica através da reencarnação, mas, ao mesmo tempo, o Espiritismo nos estimula a buscar essa reaproximação, para que esse processo de reajuste ele possa se fazer, porque ele é realmente importante, necessário. E ainda Joana de Ângeles, ela coloca que a vida em família é oportunidade sublime que não pode ser descuidada ou malbaratada, ou seja, desperdiçada, deixando claro que precisamos valorizar essa vivência em família, saber aproveitar essa vida familiar, saber aproveitar os momentos em família, o tempo disponível para estar junto com os nossos familiares, até para que nós não venhamos a nos arrependermos depois, porque o arrependimento ele pode ser bastante amargo. Mas, se porventura alguns de nós já tivermos uma sensação de arrependimento, de remorso por alguma questão familiar, no sentido, de repente, de mas eu poderia ter dedicado mais tempo aos meus filhos quando eram mais novos, eu poderia ter expressado mais amor, carinho por algum familiar, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Sabemos que não podemos voltar atrás, porque cada minuto de vida é um milagre que jamais se repetirá. O tempo, o momento passado não volta. Mas nós nos lembramos de uma frase atribuída a Chico Xavier, mas não importa se a autoria é dele ou não, o mais importante é a essência da mensagem, que diz que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. Então, em vez de perdermos tempo lamentando o que passou e que não vai voltar, projetemos para o futuro. Comecemos agora a rever certas atitudes e aquilo que nós achamos que falhamos em relação à família, modifiquemos enquanto é tempo. Enquanto estamos aqui vivendo a oportunidade reencarnatória. Alexandre, mas infelizmente eu tenho remorso, arrependimento, me lamento em relação a um familiar que já desencarnou, então não tenho mais essa oportunidade. Mas Deus é Pai de infinito amor e misericórdia. O Espiritismo nos mostra que Ele continua vivo e que nós continuamos ligados e podemos nos ligar cada vez mais, sobretudo por laços de afeto. Então não é tarde para, se não conseguimos demonstrar enquanto encarnada a pessoa afeto, demonstrar agora mesmo, o familiar estando no plano espiritual, enviar pensamentos de amor, de carinho, orar por ele. Pedir perdão, ainda que mentalmente, pelos nossos erros, equívocos. Ele vai receber tudo isso. Conscientes de que através da reencarnação nós teremos uma nova oportunidade. Nem tudo está perdido. O que nós quisemos dizer é que o momento que passou não volta mais àquele exato momento. Porque nós podemos reencarnar novamente com familiares, com amigos, com inimigos, enfim, com pessoas com as quais convivemos agora por uma série de necessidades.
Mas nós temos que entender que a situação não vai ser a mesma. Jamais. Não é a mesma. Já vai ser em outro tempo. Só o momento, o tempo vai ser outro. Então, só aí já gera mudança. É nesse sentido que a gente precisa entender. Mas teremos novas oportunidades. Sempre é tempo de recomeçar. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente e no nosso coração. Tá voltando. Obrigado. Nós temos ainda, Joana de Ângeles, nos Estudos Espíritas mesmo, fazendo essa colocação. Ela nos diz que quando a família periclita, ou seja, corre perigo, por esta ou por aquela razão, sem dúvida a sociedade está a um passo do malogro, do fracasso. Olha a relação entre família e sociedade. E nós temos também a confirmação disso em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 775, quando Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos superiores são categóricos, respondendo: uma recrudescência, ou seja, um agravamento, um aumento do egoísmo. Então fica claro, por essas colocações, que o que ocorre na família se reflete na sociedade, positiva ou negativamente, vai depender da ocorrência, se é um fato positivo ou negativo. Portanto, a desvalorização dos laços familiares, ela vai gerar uma intensificação do egoísmo, do individualismo. Porque, como nós vimos lá no início, uma das coisas que a gente aprende na família é compartilhar. Mas se eu não aprendi essa lição, por uma situação familiar desestruturada, desequilibrada, se eu não aprendi, se na minha família a filosofia era cada um por si e Deus por todos, né? Cada um pensando em si, farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Como diz o ditado popular, é isso que eu vou vivenciar em sociedade. Vou me tornar, provavelmente, se eu não for um espírito já amadurecido, com outros valores, eu vou me tornar alguém individualista, egoísta, que vou pensar só em mim. Então isso é algo realmente bastante sério. E nós ouvimos, às vezes por aí, pessoas colocando que a família é uma instituição falida, mas isso não é verdade. E não poderia ser assim, porque a família ela é uma instituição divina, é uma ideia genial de Deus. E não é à toa que a Federação Espírita Brasileira lançou há quase 30 anos, lá em 1994, ano em que a ONU estabeleceu como Ano Internacional da Família, uma campanha importantíssima. O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço, nos convidando a refletirmos sobre a importância dos laços, dos elos familiares. E até hoje essa campanha, ela dá frutos no movimento espírita. Ela é utilizada, tanto que não é à toa que a gente tem um mês espírita em homenagem à família. E assim como nós, várias casas espíritas realizam palestras relativas à família. Tamanha a importância desse assunto. Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos diz o seguinte: os parentes são obras de amor que o Pai compassivo, Deus, nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências.
Portanto, meus irmãos, ele nos mostra, Emmanuel, que através dos familiares nós temos a divina, a providencial oportunidade de vivenciar tudo isso que ele coloca aí. O amor, a cooperação, o carinho, a fraternidade, a paciência, a compreensão, a tolerância, a bondade e tantos outros valores morais igualmente importantes. E esse trecho, quando a gente estava refletindo sobre essa colocação de Emmanuel, nós nos lembramos de uma outra colocação do Espírito André Luiz no livro Sinal Verde, quando ele diz que se nós não sabemos tolerar, entender, abençoar ou sermos úteis a 8 ou 10 familiares, como poderemos cumprir nossos ideais e compromissos para com a humanidade, que é algo muito mais amplo? E aí nós nos lembramos que Jesus, lá no Evangelho, ele nos mostra que aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Então, a gente parte do mínimo, do simples, para coisas grandiosas. Temos que tomar cuidado para não sermos incoerentes nas nossas atitudes. Porque, de repente, nos preocupamos em participar de serviço voluntariado, de ações sociais, de atendimento a pessoas socialmente carentes, por exemplo, e às vezes podemos ter um familiar que está passando fome e a gente não está se dando conta. Então, nós termos esse cuidado. Nós não estamos colocando aqui que não é válido participarmos de trabalho voluntário, de ação social, por favor. Não vamos interpretar mal. Mas que nós não esqueçamos o pequeno, o detalhe, que ali, o compromisso primeiro ali com os familiares, que é bastante importante também. Sabermos conciliar as coisas para que realmente não haja uma incoerência da nossa parte. O Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, ela nos diz o seguinte: ansiando por crescer na convivência com os ideais enobrecidos dos espíritos luzeiros, quer dizer, luminosos, aprenda a dialogar para solucionar problemas, conversando equilibradamente para o bem geral. Faça o possível para não cobrar a afeição dos amores ou reclamar consideração que talvez você ainda não tenha feito, nem esteja fazendo nada por merecer. Forte, né? Quem de repente não gostar muito, depois vai ter que discutir com Teresa de Brito. Foi ela que disse, a gente só trouxe o recado, a mensagem. Só estamos transmitindo, só estamos servindo de correio, de carteiro do plano espiritual, trazendo o recadinho, a mensagem. Mas realmente precisamos parar para refletir. Primeiro, ela deixa bem clara a importância e necessidade do diálogo em família, mas que seja feito com equilíbrio, sem cobranças nem julgamentos, porque a falta de diálogo, ela separa as pessoas dentro de uma mesma casa. Lembrando que diálogo é diferente de monólogo, porque às vezes a gente convida os familiares para um diálogo e a gente só quer falar, e os familiares ouvirem. Isso não é diálogo, isso é monólogo. Diálogo é um fala, o outro ouve, o outro fala, a gente ouve, é troca, pressupõe troca. Troca de ideias, de experiências. E isso realmente é muito importante para essa estruturação mais sólida da família. E às vezes, né, quando as pessoas, os familiares, se propõem a dialogar, infelizmente nem sempre dá certo. Às vezes o diálogo ele acaba descambando para briga, gritaria, e aí nos cabe uma reflexão.
Por que será que as pessoas gritam quando estão nervosas? Já observaram isso? As pessoas, quando estão nervosas, muitas vezes elas costumam gritar umas com as outras. E certa vez lemos um texto que trouxe, de uma forma, claro, simbólica, metafórica em relação a isso, uma resposta bem interessante, em que dizia que as pessoas gritam quando estão nervosas porque os seus corações estão distanciados. Então elas precisam gritar para se fazerem ouvir, afetivamente falando. Então precisamos aproximar, aconchegar os nossos corações aos dos nossos familiares, para que não haja tal necessidade. É ainda Teresa de Brito, no mesmo livro, Vereda Familiar, que aliás recomendamos, maravilhoso, aliás, todas, né, as obras que a gente está citando ali, mas esse, ele é todo sobre família, então, maravilhoso mesmo. Ela nos diz ainda, trabalhando com discernimento, beneficiando-se com devotamento ao bem, seu e de todos, conseguirá, com o passar do tempo, a conquista da paz no lar, por meio dos perseverantes e nobres exercícios que, se lhe custarão disciplina e atenção permanentes, propiciar-lhe-ão alegria e renovação imorredouras, a acompanharem seus passos no rumo de Deus, para a plenitude da sua legítima paz, com a qual você honrará as bênçãos familiares nas quais se encontra vinculado. Então, Teresa de Brito, ela nos faz um convite à realização de exercícios de paz no lar, e que às vezes começam de pequenos exercícios, pequenas coisas, até que a gente consiga coisas grandiosas, como já falamos. E isso deve ser através do esforço de cada um, procurando realmente cultivar a paciência, o perdão, a renúncia, a tolerância, a compreensão, para que a paz possa realmente reinar no lar. Lembrando que a caridade, ela começa dentro de casa. Jesus, ele recomendou o amor ao próximo. E quem é o próximo mais próximo, senão os nossos familiares? Como diz aquela música, né, de Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. É uma construção íntima que depois se expande para o lar, para a família e para a sociedade. Pode ir. Não poderíamos deixar de falar sobre o amor no lar. E quem nos vai trazer isso é também Teresa de Brito, em Vereda Familiar, quando ela diz: quando o amor verdadeiro adentra o lar, ilumina a família e torna-se possível a materialização da boa vontade, do espírito de cooperação, do entusiasmo com a vitória do outro, da participação das lutas comuns. Isso vai constituir realmente o lar. Porque Joana de Ângeles, lá no livro Estudos Espíritas, no livro SOS Família, ela vai deixar bem clara a diferença entre casa e lar. Casa é edificação material, paredes, tijolos, portas, janelas, teto, telhado, isso é casa. Lar é a ambiência, é o ambiente que se forma através da afetividade, do equilíbrio, da paz, da união, da cooperação, de todos esses elementos que inclusive Teresa de Brito coloca aí: boa vontade, cooperação, a alegria. Tudo isso forma um lar. E aí nos cabe uma reflexão oportuna. Será que nós já temos um lar ou apenas uma casa? Porque se chegarmos à conclusão de que vivemos apenas numa casa, é mais que chegado o momento de construirmos um lar verdadeiro, junto aos nossos familiares.
Ah, mas é tão difícil com a família que eu tenho, Alexandre, nem te conto. Façamos a nossa parte, a parte que nos cabe, para que a nossa consciência possa permanecer tranquila. Ainda sobre o amor no lar, Teresa de Brito diz, no mesmo texto, o amor superior no seio doméstico sabe calar para apaziguar infrutíferas querelas, quer dizer, brigas, discussões, ou consegue falar para esclarecer e elevar, quer dizer, entusiasmar, construir e abençoar. Já diz aquele ditado popular, né? Falar é prata, calar é ouro. Temos que ter sabedoria de saber o momento de falar e o momento de calar. Mesmo quando às vezes nos achemos na razão, dependendo da situação, para evitar um mal maior, uma situação pior, é preferível que nos silenciemos. Principalmente quando percebemos que o familiar ou os familiares não estão tendo escuta por vários motivos. Está nervoso, está desequilibrado, está fora de si, está alterado, está alcoolizado, enfim, seja lá qual for a situação, o motivo. Temos que ser estratégicos, entender que aquele não é o melhor momento e aguardar um momento mais oportuno para aquele diálogo que nós vimos que é sim importante, mas que tem que ser no momento propício. O Espírito Maria Dolores nos diz que algumas palavras são flores, outras recordam espinhos. E aí nós precisamos pensar o que estamos distribuindo de palavras para os familiares. Flores ou espinhos? Afinal de contas, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos colher o que estivermos semeando. Então precisamos realmente parar para refletir. André Luiz, ele nos alerta de que o parente problema é um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Então aquele familiar problemático é um teste para a nossa evolução, para ver se a gente já aprendeu direitinho essas lições que a gente está aqui estudando na Casa Espírita. Se a gente já adquiriu certas virtudes, certos valores morais. Agora, precisamos refletir se não somos nós, na nossa família, o parente problema, porque aí a nossa responsabilidade aumenta. Porque a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento. Que não sejamos nós a fonte de desavença, discórdia, conflito, desequilíbrio dentro da nossa família. Porque vamos responder por isso. E tem uma frase que a gente gosta bastante, ainda falando dessa questão de amor, de afetividade, que é de Dom Orlando Brandes, em que ele diz que temos tesouros de carinho para doar, e vivemos numa miséria afetiva fazendo economia de afeto. É para a gente parar para refletir. Nós somos herdeiros de Deus, filhos de Deus, temos o amor como herança divina. Vamos distribuir, compartilhar isso. Começando do nosso lar, porque guardar isso. Então precisamos refletir se a gente ainda não consegue distribuir nossos tesouros de afeto, de carinho, de amor. E ela ainda diz, né, sobre o amor no lar, a partir desses exercícios de amor e dessa busca feliz, a alma do grupo familiar se distenderá, a fim de que consiga estender os braços com altruísmo, para abraçar junto a si a família maior que Deus nos concede para o convívio social. E aí nós nos voltamos novamente para o tema do nosso estudo de hoje. Lembrando que a família é a base da sociedade e, portanto, o alicerce é a base, sim, para um futuro melhor. E aí nos lembramos o título de uma música da nossa querida companheira aqui do Movimento Espírita de Santa Cruz, Gisele Guimarães, e que foi tema de um dos nossos EMESCs, Encontro de Mocidade Espírita de Santa Cruz. Família feliz
mundo feliz. A gente tem que ter essa certeza. Entendermos que o mundo, ele precisa de mais amor. E esse amor deve começar a ser cultivado dentro do lar, no seio da família, para depois se estender para o convívio social. E o Espiritismo, ele nos mostra essas gradações em relação à família. A família corporal, aquela família ali física, material aqui. A família espiritual, aquela por laços de afinidade, de amor verdadeiro, porque nem sempre a família corporal tem esses laços de afeto e de afinidade. A realidade é essa. Mas a família espiritual não. É aquela família ligada pela afinidade, simpatia, pela afetividade. E nós temos ainda uma outra gradação maior ainda, que é a família universal. Um dia conseguiremos verdadeiramente enxergarmos a todos, toda a humanidade, como nossos irmãos, filhos de Deus como nós. E aí vamos constituir essa família universal, sendo no dizer evangélico um só rebanho para um só pastor. Tudo é um processo. E aí, isso nos faz lembrar da letra de uma música antiga no movimento espírita, curta, mas profunda, que diz o seguinte: mãos que se unem, corações que se doam, esperanças que soam e dissolvem o mal, laços e abraços, ódios vencidos, caminhos percorridos, triunfo total. É assim que chegaremos de almas redimidas sob o impulso da vida à família universal. E aí nos cabe agora uma reflexão em cima desse questionamento. O que não pode faltar em todas as famílias? E acreditamos que a resposta seja bem óbvia, bem evidente. Jesus. Porque, conforme nos diz Robert Joseph Donnelly, nenhuma família será completa enquanto Cristo não for membro dela. Jesus, ele precisa fazer parte da nossa família. Ser membro de honra da nossa família, ser presença constante, diária em nosso lar. E aí, algo que nos ajuda nesse processo é a realização do Evangelho no lar. É uma vez por semana nos reunirmos com os nossos familiares para nos debruçarmos sobre as lições de Jesus, para fortalecer a fé da família, fortalecer a necessidade e a importância de vivência do Evangelho de Jesus. E aí, esse Evangelho no lar, ele também pode ser realizado pela pessoa sozinha, materialmente falando, porque de repente a família não comunga do mesmo ideal religioso, os familiares não querem participar. Façamos o Evangelho no lar materialmente sozinhos, porque não estaremos sozinhos, a espiritualidade superior estará conosco, Jesus estará conosco. E o restante da família também será beneficiado. Assim como a própria vizinhança se beneficia daquelas vibrações maravilhosas geradas nesse momento. E aí, ainda com relação a essa importância de Jesus no lar, nós temos essa colocação de Joana de Ângeles, lá voltando ao livro Estudos Espíritas, quando ela diz: a doutrina espírita, atualizando a lição evangélica, descortina na família esclarecida espiritualmente a humanidade ditosa do futuro promissor. Ou seja, a família com Jesus, a família cristianizada, espiritualizada,
ela contribui para a renovação da sociedade como um todo, a construção de um futuro melhor para a humanidade. Afinal, a Terra está passando por um processo de transição evolutiva de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E a família tem um papel fundamental nesse processo. Esse processo regenerativo deve se iniciar no lar, para depois se espalhar pela terra, pela humanidade. E ela diz ainda, sustentá-la nos ensinamentos do Cristo e nas lições da reta conduta, apesar da loucura generalizada que irrompe em toda parte, é o mínimo dever de que ninguém se pode eximir, deixando clara a necessidade da família vivenciar as lições de Jesus no dia a dia, tanto no lar quanto na sociedade, independente de qualquer coisa. Sabemos que na sociedade muitas vezes há uma inversão de valores morais, não importa. Estejamos firmes nos valores que o Evangelho de Jesus nos dá e sigamos firmes, fazendo a nossa parte, ajudando a nossa família a cumprir a sua finalidade, o seu objetivo, tanto enquanto grupo familiar, quanto dentro do contexto social em que nós vivemos. E aí, meus irmãos, para encerrarmos o nosso estudo, nós trouxemos essa música do nosso querido irmão Renato Pavani, Família, Lar, Semente do Amanhã, que a gente deixa como mensagem final, cuja letra a gente vai só ler por conta do tempo, né? E vamos apreciar a música, cuja letra ele nos diz: na acústica do lar pude ouvir a sinfonia do amor. Família, componha o céu do sorrir, sendo a luz desse mundo sem cor. Família, não adies mais teu compromisso, reacendendo a luz de tua missão aqui na terra. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do espírito em evolução. Família, lar, semente do amanhã. Pais e filhos se respeitam como irmãos. O perdão para eles é oração de quem vive em Cristo. Em família, aprendemos a ser cristãos, definindo nossa própria condição de progresso no infinito. Na acústica do lar, eu quero progredir. Na acústica do lar, tento me encontrar, amando primeiro os que estão junto de mim, honrando meu pai e minha mãe, pois o amanhã dos meus filhos também depende de mim. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do espírito em evolução. Família, lar, semente do amanhã, do amanhã, do amanhã. Muita paz. Aí.
Mão pelo escudo. E, por medida de segurança, nós ainda não estamos realizando o passe individual, mas faremos o passe coletivo aqui no salão. Pedimos para que todos permaneçam sentados e em oração, em prece, elevando nosso pensamento a Deus nesse momento para a realização do passe. E assim, Deus nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nesse momento, pedindo o amparo para a realização do passe a esses irmãos, que nesse momento, Senhor, esses fluidos reparadores possam envolver a cada irmão, fortalecendo o seu corpo material e espiritual, que eles possam sentir nesse momento a sua presença amiga e que eles possam, ao retornar aos seus lares, levar consigo todos os ensinamentos aqui ministrados, juntamente com essa luz que nos envolve nesse momento. E que essa luz, Senhor, possa se fazer a todo o planeta Terra, a todos os lugares onde hajam irmãos necessitando de um amor, de um carinho, de um afago. Ampara, Senhor, a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe.
Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização espírita da infância e da família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.